Hoje eu separei aqui para a gente conversar, na nossa segunda criminal, de uma atuação específica do advogado numa fase bastante delicada que é o inquérito policial. Vou dar uma olhada nesse slide. Então, estamos na nossa sessão da tarde e vamos tratar da atuação na fase de inquérito policial, né? O que o advogado pode fazer, o que é possível fazer quando se está na fase de inquérito policial, né? Bastante importante isso, principalmente para aqueles que estão começando na carreira advocatícia, ou até aqueles que não fazem a área criminal, mas que estão pensando em começar a atuar. De repente o cliente recebeu uma intimação para comparecer à delegacia e ele fica receoso, não está acostumado a ir a uma delegacia de polícia, né? E tem ali alguns detalhes técnicos da atuação que seria bastante importante, né, da gente entender. Há também algumas preocupações importantes, porque aquilo que você planta lá na fase de inquérito, que você coloca, que o seu cliente acaba deixando, isso pode gerar frutos na fase judicial, né? Tanto a benefício do seu cliente, quanto a malefício do mesmo também. Então é muito importante a gente entender primeiramente o que é o inquérito policial, para que a gente possa entender os limites, o alcance, o que a gente pode ou não fazer na fase de inquérito enquanto advogado, né? Bom, primeiramente vamos entender um pouco o inquérito policial. Então eu gostaria de passar para vocês um conceito de inquérito policial. Dá uma olhadinha. Então, conceito de inquérito policial. O inquérito policial, primeiramente, é um procedimento administrativo. Essa é a primeira parte do inquérito, né? O inquérito é um procedimento administrativo. Inquérito é procedimento, pessoal. Inquérito não é processo, né? É um procedimento. O que significa dizer que o inquérito é uma sequência de atos cronologicamente dispostos, não é? Eu não posso falar em processo porque não há relação jurídica pré-estabelecida. O inquérito é apenas um procedimento. A palavra procedimento não se resume às questões judiciais, às questões administrativas, mesmo na esfera apartada do direito, do senso comum, nós encontramos a palavra procedimento. Porque um médico, por exemplo, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele deve seguir um procedimento, ou seja, uma sequência de atos cronologicamente dispostos, né? Então, às vezes, o procedimento começa no dia anterior à cirurgia, né, que são procedimentos pré-operatórios, né? E depois continua depois da cirurgia, os pós-operatórios, porque é uma sequência, faz isso, depois faz aquilo, né? Se você é um empresário e que você precisou um dia abrir a sua empresa, você seguiu um procedimento. Há uma série de atos que você deve tomar, a inscrição na Receita Federal, CNPJ, na Prefeitura, assim, a licença de funcionamento do estabelecimento, vão compondo ali uma série de atos, não é? Mesmo judicialmente, depois falando em processos, aí sim com relação jurídica, nós teremos também procedimento, ou seja, um processo segue um procedimento, segue um rito, primeiro isso, depois aquilo, né? E o inquérito é mais um procedimento, uma sequência de atos. Sequência de atos a cargo da administração pública. Quem cuida de um inquérito policial é a administração pública, mais precisamente a autoridade policial. Se vocês forem lá para o artigo 144 da Constituição Federal, vocês verão que cabe
a polícia judiciária. O 144 fala da segurança pública, dando lá os órgãos da segurança pública, e diz que cabe à polícia judiciária, que é a polícia civil ressalvada da competência da Polícia Federal, a apuração das infrações penais, o inquérito, não é? Então, é um procedimento administrativo, ou seja, que está a cargo da administração pública, mais precisamente a cargo do delegado de polícia de carreira, ok? Muito bem. E o Ministério Público? Porque nós tivemos já uma ampla discussão para saber se o Ministério Público, ele também cuida de um inquérito policial. E o Ministério Público já avocou para si, num passado não muito remoto, a ser ali o titular também do inquérito policial, não só da ação penal. Mas, na verdade, a Constituição Federal, no artigo 129, diz que das atribuições do Ministério Público está o controle externo da polícia. Exatamente por isso que tudo que a autoridade policial vai determinando que seja cumprido no inquérito policial vai submetendo ao Ministério Público. Sempre que o delegado pede, por exemplo, uma dilação de prazo no inquérito, né, passa pelo MP, pede uma diligência, passa pelo MP, porque o Ministério Público faz o controle externo da polícia. Assim sendo, o Ministério Público ele participa bastante enfaticamente do inquérito policial, sem conduzi-lo. O Ministério Público ele tem sim a possibilidade de fazer investigações, mas não inquérito. Não, o MP não cuida de inquérito, mas o MP tem a possibilidade de investigar, né? Há setores do Ministério Público que investigam, sim. Há setores de investigação do MP, né? O MP tem setores organizados de combate a determinadas criminalidades e tem pessoas que trabalham, inclusive, na investigação. Mas essa investigação do MP, ela deve ser auxiliar ao inquérito e não protagonista. Pelo menos esse é o entendimento atual dos tribunais superiores. Não ficamos só na investigação do Ministério Público. Mas o Ministério Público pode sim investigar por seus meios próprios, né, auxiliando a polícia nessa tarefa de investigar, ok? Vale destacar que o Ministério Público, com a Constituição Federal de 88, ganhou um poder bastante grande, né? Uma autonomia bastante grande. O Ministério Público, diria eu, trabalhou muito bem o lobby no bom sentido, mas trabalhou as comissões que construíram a Constituição para fazer, implementar ali os seus direitos, trabalhou muito bem, coisa que a advocacia, que é muito mais expressiva em número de pessoas, em questões orçamentárias, né? A advocacia não conseguiu, mas o Ministério Público conseguiu, né, uma posição de bastante destaque com a Constituição Federal. Né? Então o Ministério Público ele tem um orçamento, inclusive, diferenciado e que muitas vezes a polícia não tem as condições técnicas e tecnológicas de investigação que o próprio Ministério Público pode ter. Né? Convido aos senhores, para quem não assistiu, que assista no Netflix, para quem tiver Netflix, uma série chamada O Mecanismo, que explica, claro que é romanceada a situação, né? A gente tem sempre que filtrar tudo isso, e também sem nenhum viés ideológico, por favor, mas o mecanismo ele trata da Operação Lava Jato, como ela começou, por que ela começou, de que maneira ela se deu, e vocês vão ver lá nesse mecanismo que há
uma questão entre a polícia e o Ministério Público, essas questões orçamentárias, como eu estou pondo para vocês. Muito bem, aí eu falei que quem administra é a autoridade policial, mas que o Ministério Público faz a fiscalização, o controle externo das atividades policiais. E eu pergunto, e o advogado nessa história toda? O advogado, ele participa ou pode participar do inquérito de uma maneira bastante passiva, né? Porque o inquérito, como é um procedimento administrativo, como ele está a cargo da administração pública, como quem vai dar as diretrizes do inquérito é o delegado, é quem o administra, é quem o preside, o advogado participa, sim, para fazer valer as garantias e os direitos do seu cliente ou investigado. Mas ele não participa em termos de contraditório, porque no inquérito atual só há uma exceção que se trabalha em contraditório, que nós já vamos falar para os senhores. Ok? Então a atuação do advogado é bastante restrita, mas não significa que ela não seja importante. Ela é restrita, mas não significa em nada que ela não seja importante. A gente já vai falar mais dessa importância, ok? Para finalizar esse ponto, lembre-se que o Código de Processo Penal, ele não traz uma sequência lógica do inquérito, diferente de um processo que ele começa, a gente sabe como ele começa, como ele termina, quais são as fases de um processo. O inquérito não. No inquérito, a partir do artigo 6º do CPP, você tem lá uma série de providências que podem ser tomadas no inquérito policial, mas quem decide a ordem dessas providências e quais dessas providências serão realizadas é a autoridade policial, que é exatamente quem administra o inquérito policial, ok? Bom, o inquérito policial ele tem duas principais características, diante de tantas outras características que nós encontramos no inquérito, né? A primeira grande característica é essa aqui, ó. O inquérito ele tem um caráter inquisitório. Esse é um ponto bastante relevante, porque no inquérito policial não há contraditório. Salvo uma exceção, que eu já vou falar, mas não há contraditório. O inquérito é inquisitório. O inquérito é a visão do delegado. É o delegado que determina o que deva ser feito ou não, de que forma deve ser feito. O delegado pode ter várias linhas de investigação e ele é que produz a investigação, não é? Então essa é uma ideia importante. Vamos imaginar que você, advogado, está acompanhando o seu cliente no inquérito e perceba que há uma testemunha importantíssima, uma testemunha que sabe realmente o que se passou, que pode contribuir decisivamente no inquérito policial, não é? Então você, advogado, pode peticionar ao delegado e pedir para ouvir aquela testemunha? Poder você pode, porque a petição aceita tudo, né? O papel aceita. Então você faz uma petição para o delegado, encaminha inquérito número tal, encaminha a petição, protocoliza lá no cartório lá da delegacia e a petição, tudo bem, ela será entregue. Porém, o delegado, ele acata se ele bem entender. Ele não está obrigado a acatar. Simplesmente ele pode ignorar, ele não precisa dar uma resposta para aquela sua petição. Junta ali e não dá pode não dar a menor satisfação. É possível isso? Sim, é possível, porque o inquérito é a visão do delegado. Mas aí tem um detalhe.
Vocês podem pensar nesse momento, mas peraí, então para que eu peticionaria? Se o delegado não vai atender, né, vai me deixar falando sozinho, não tem importância nenhuma, vou ficar dando murro em ponta de faca, não interessa. Aquilo que você planta no inquérito pode servir lá na frente. Imagine a situação de você peticionar para o delegado, mesmo sabendo que ele não vai te atender. Às vezes você até conhece as características do delegado e sabe que ele não vai te atender. Mas é importante você estar tomando essa providência. Por quê? Porque um dia pode ser que você esteja na fase judicial. Pode ser que você esteja defendendo o seu cliente na fase judicial, ou seja, no processo. E aí você vai arrolar aquela testemunha. E aquela testemunha não vai ter saído do nada. Aquela testemunha isso vai ser consignado lá no processo. Que você, como uma forma de contribuir para a justiça, contribuir para a realidade dos fatos, enfim, contribuir com a verdade real, você peticionou e avisou o delegado. Houve essa testemunha, ela é importante. O que o delegado fez? Não deu a menor pelota para você. Porém, perante o juízo, você vai ganhar uma credibilidade naquela prova muito importante. Porque lá atrás, você já dizia, já colocava essa questão, essa pessoa é importante. Você não está falando agora. Essa testemunha não surgiu do nada. Agora você vem dizer que ela é importante. Não, lá atrás você disse que ela era importante. Está percebendo? Como é que o advogado, diante de algumas sutilezas, pode inserir no inquérito alguns conceitos, algumas ideias que podem ser aproveitadas lá na frente? Então o advogado tem uma postura bastante restrita, mas não significa que ele não tenha postura. Além de acompanhar precisamente o inquérito, né, antecipando fatos, orientando o cliente, levando documentações e tudo mais, o advogado ele tem condição de direcionar algumas posições, algumas ideias, ainda na fase de inquérito. E isso pode ser essencial lá na frente, para ser explorado no futuro. Quem sabe, né? Para mim, que adoro o Tribunal do Júri, para muitos dos senhores que nos assistem e que gostam do Tribunal do Júri, fazem júri, né, frequentemente, sabe o quanto um plenário do júri, muitas vezes, tem o inquérito totalmente explorado. Sim, né? Muitas vezes a gente vai falar sobre o valor da prova colhida no inquérito, mas para o Tribunal do Júri, como não há justificativa dos julgamentos, como o juiz do júri são jurados, e eles não justificam o seu sim ou o seu não, pode ser que aquelas informações que ele ouviu ali em plenário do inquérito é que colhem na sua mente e que façam ele se inclinar para o sim ou para o não. Daí a importância que o inquérito pode ter, mesmo plantando algumas ideias lá atrás. Ok? Então o inquérito ele é inquisitório, ele é a visão do delegado. Mas o advogado pode participar do inquérito, sim, e tentar, de alguma forma, contribuir naquele inquérito. Ok? Muito bem. Também vale destacar que tem uma diligência que aí o delegado não nega, não pode negar, por força de lei, que é o exame de corpo de delito no investigado. Então, se o investigado quiser se submeter a exame de corpo de delito, o delegado não nega. Ok? Essa é a única diligência que ele não nega de jeito nenhum. Muito bem. O inquérito, ele é inquisitório. E aí tem o artigo 155 do CPP, um artigo muito importante, o artigo 155,
que diz o seguinte: o juiz não pode basear a sua sentença nas provas colhidas exclusivamente na fase de inquérito, por conta disso, do inquisitório, salvo as provas não repetíveis, antecipadas ou cautelares. Então vejam só, primeira ideia. O juiz, ele não sentencia com base nas provas colhidas só na fase de inquérito. Isso é o que está na lei, artigo 155. Já fiz uma ressalva aqui, vou refazer. O juiz, no júri, não justifica o porquê condena, porque absolve. O juiz no júri são jurados. E os jurados respondem sim ou não, sem dizer o porquê que sim e o porquê que não. Eu já vi, nesses mais de 20 anos de advocacia, muitos jurados condenarem com base com o que está no inquérito. Porque o promotor de justiça, sabedor dessa ideia, muitas vezes explora muito mais o inquérito do que o processo. Às vezes o processo é fraco, a prova é fraquinha. E você, advogado, vai com a guarda baixa para o julgamento. Fala assim, eu analisei o processo, né, e a prova é precária. Tá ganho. Tá ganho não. Aí vem o MP e só fica lá no inquérito o tempo todo. Aí você precisa desconstruir essa ideia, mostrar para os jurados que o artigo 155 não pode se basear no inquérito, reforçar, mas algumas coisas colam na cabeça do jurado. E por mais que você fale, às vezes ele vai ficar com aquela ideia do inquérito sim e vai condenar com base no inquérito sim a revelia do artigo 155, que diz que o juiz, e quando fala juiz de uma maneira ampla, não pode basear a sua sentença nas provas colhidas apenas na fase de inquérito. Por quê? Porque não tem contraditório. Então uma testemunha foi ouvida e eu, advogado, não pude fazer perguntas para a testemunha. O delegado perguntou o que quis, a testemunha respondeu o que quis e eu não pude participar. Essa testemunha tem que ser ouvida novamente em juízo, para valer, para dar a sentença, para passar pelo crivo do contraditório. Ok? Bom, essa prova ela não será refeita em 3 situações. Provas não repetíveis. O que seriam provas não repetíveis? Que não tem como fazer uma nova prova, ela é única. Por exemplo, um documento. Como é que eu vou juntar um documento na fase de inquérito e depois ter obrigatoriamente que criar um outro documento na fase judicial? Claro que não. Uma prova não repetível. Uma perícia feita na fase de inquérito vale em juízo. Espera aí, professor. E se aquela perícia feita na fase de inquérito é terrível, mal feita, totalmente desorganizada, inconclusiva? E se aquele documento juntado na fase de inquérito era falso? Eu, enquanto advogado, na fase de inquérito, o que eu faço? Contesto? Não. Você fica quieto. Como assim? Ficar quieto? Sim, fica quieto. Fica quieto porque na fase de inquérito você não discute nada. Porque na fase de inquérito você não tem contraditório. Fase de inquérito é inquisitório. É a visão do delegado. Mas o documento é falso, professor. A perícia foi mal feita. Calma. Espere para chegar em juízo. Porque com relação a essas provas não repetíveis, nós temos aquilo que se chama de contraditório diferido ou negado. Ou seja, eu não discuto na fase de inquérito, porque na fase de inquérito não é hora de discutir. Eu espero chegar à fase judicial. E quando e se chegar na fase judicial, porque nem sempre se chega à fase judicial, eu vou levantar a mão e dizer,
Excelência, aquele documento juntado às folhas tais lá no inquérito, ele é falso. Vamos fazer uma perícia, um incidente de falsidade. Aquela perícia que foi feita na fase de inquérito, ela é péssima, inconclusiva, precisa fazer outra, precisa complementar. Deu para entender? Mas o foro de discussão é a fase judicial, não na fase de inquérito. Compreendido? Isso eu falei com relação às provas não repetíveis, mas também poderia falar com relação às provas cautelares. As provas cautelares são provas urgentes que devem ser promovidas na fase de inquérito, que elas valem em juízo. Por exemplo, uma interceptação telefônica, por exemplo, uma busca e apreensão. São provas, né, cautelares, mas provas que são produzidas na fase de inquérito. Agora vamos imaginar o que, aliás, não é incomum, que a interceptação telefônica seja feita à revelia da lei, ou vamos imaginar que a busca e a apreensão não cumpriu o seu objetivo exposto no mandado de busca e apreensão, ou seja, ilegal, as duas ilegais. Na fase de inquérito, o que eu faço? Silêncio total. Porque na fase de inquérito não tem contraditório. Na fase de inquérito é inquisitório. Então eu deixo lá. Se virar processo, excelência, olha essa busca. A busca era para uma casa, foi na outra. Olha essa interceptação, era por tal dia e foi feito em outro dia. E assim por diante, né? Claro que tem muitas falhas. Aí sim você desconstrói essa prova. Mas isso em juízo, no chamado contraditório diferido ou postergado. E a última prova que o juiz pode considerar, mesmo feita na fase de inquérito em juízo, é a prova antecipada. Essa, um pouco mais rara, mas é possível a produção antecipada de provas, aí sim já com o contraditório, porque o réu, se não tiver advogado, será nomeado advogado para fazer essa prova antecipada. Por exemplo, uma testemunha que já tem uma certa idade ou que está doente, que precisa ser ouvida com presteza, porque corre-se o risco de não poder ouvi-la posteriormente. Ok? Por tudo isso eu digo, o inquérito ele é inquisitório, com uma exceção. O Estatuto da Advocacia foi alterado em janeiro de 2016 para constar que o advogado tem o direito de participar do interrogatório do investigado lá na fase de inquérito. Aliás, devo lembrar os senhores que até algum tempo atrás, mais precisamente 2003, o interrogatório na fase judicial não tinha a participação do advogado, ou a participação do advogado era muito precária, porque o advogado não podia fazer perguntas para o seu cliente. Até que a lei mudou, e o artigo 185 do CPP, que trata do interrogatório, passou a dizer que no interrogatório na fase judicial é necessária sim a presença do advogado e, estando presente, poderá fazer perguntas. Contraditório. Isso só em 2003 para frente. Em 2016, olha quanto tempo, o Estatuto da Advocacia, não o CPP, mas o Estatuto da Advocacia veio e disse que, olha, também na fase de inquérito é assim. Nem sempre na fase de inquérito, né, o investigado tem advogado, nem sempre tem advogado. Mas se ele tiver advogado, o advogado tem que ser convocado para esse interrogatório na fase de inquérito, não é? Podendo fazer perguntas, sob pena de nulidade. Sim, há um tempo atrás eu falava, e vocês vão encontrar na internet, e façam esse filtro por favor, vídeos meus falando de inquérito policial, e eu frisava com ênfase que na fase de inquérito não tinha nulidade, porque não tinha contraditório, não tendo contraditório não tinha nulidade. Agora mudou. Existe uma exceção, que é exatamente a falta do advogado ou o advogado participando precariamente do interrogatório na fase de inquérito, porque
Essa participação frustrada gera nulidade, isso por força de lei. Lembre-se, os senhores, que o Estatuto da Advocacia está no mesmo patamar do Código de Processo Penal, no mesmo patamar de uma lei ordinária, não é? É a mesma lei, tem o mesmo peso, né? Não há o que dizer. Compreendido? Então isso é muito importante, entender essa exceção, né? E é claro que isso amplia a necessidade de participação do advogado lá na fase de inquérito. Então, embora seja inquisitório, tem essa exceção aí, que o advogado participa ativamente lá na fase de inquérito. Outra característica do inquérito, além dele ser inquisitório, ele é sigiloso. Dá uma olhadinha. O inquérito, ele é sigiloso, é um caráter sigiloso. O artigo 20 do CPP, ele fala nesse sentido, né, que o inquérito ele é sigiloso, ou pelo menos deveria ser sigiloso, para que as investigações transcorressem de uma forma mais harmônica, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficiente, ok? Só que o inquérito ele é sigiloso para todo mundo, menos para o investigado. Vamos lembrar que o CPP ele foi concebido, foi concebido antes, e ele entrou em vigor em 1942. 42, são quase 80 anos já. Né? Já passamos dos 75 anos de CPP. CPP está antigo, precisa ser remodelado. Né? Mas, vá lá. De 1942 para cá, quantas leis? E quantas constituições? Quantas constituições passaram, inclusive de 88, evidente, né? E a Constituição de 88 trouxe direitos e garantias individuais. E dentre esses direitos e garantias individuais, a ampla defesa, que é um conceito importantíssimo, todos os aspectos de defesa, de autodefesa, de defesa técnica. Falamos aqui, embora você não participe ativamente no inquérito, porque não há contraditório, você tem muitas coisas que ocorrem no inquérito que farão reflexo lá no futuro, não é isso? Então, se eu barrar a entrada aqui do investigado, do seu advogado, na fase do inquérito, isso aqui pode ficar prejudicado. Então, o entendimento foi se firmando, até por conta desta ampla defesa, no sentido de que, sim, o inquérito ele é sigiloso para todo mundo, menos para o investigado. O investigado e o seu advogado têm acesso amplo a tudo que foi colhido lá na fase de inquérito. Tudo, absolutamente tudo, que está materializado no inquérito. Evidentemente que o que não está materializado, o que não consta especificamente lá no inquérito, por exemplo, uma perícia que já foi feita, mas o laudo ainda não foi juntado, e aí você não tem acesso. Mas tudo que está materializado você tem acesso. Não importa se corre em segredo de justiça, que tem sigilo, que tem sigilo bancário, fiscal, não importa. Está materializado no inquérito, tem acesso sim. E isso por força de lei, estatuto, que também diz lá que o advogado tem acesso sim, inclusive sem procuração, sendo a procuração necessária quando o caso tiver segredo de justiça, aí sim a procuração necessária. E além de ser por força de lei, também é por força de súmula vinculante, senhores. Não é qualquer súmula, não é qualquer entendimento judicial. Estou falando de súmula vinculante. A propósito, eu até deixei ela aqui para vocês, dá uma olhada.
Súmula vinculante, isso é STF, né? Claro, se é vinculante, só pode ser do STF, né? Súmula 14, ó, diz assim: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ok? Então está documentado, tem acesso. Lembra que eu falei que o Ministério Público tem setores de investigação e que pode sim fazer uma investigação paralela? Pois bem, o advogado, o investigado tem acesso também às investigações produzidas pelo Ministério Público, qualquer procedimento investigatório, não só o inquérito, ok? Então, eu vejo muitos casos aí que o MP está investigando, mas o réu lá, nem é réu ainda, né? O investigado e o seu advogado têm amplo acesso àquilo que estiver materializado na fase de inquérito ou no procedimento investigatório do Ministério Público. Então, o inquérito é um procedimento administrativo que tem caráter inquisitório e também tem caráter sigiloso, com essas exceções, né? E qual seria a finalidade de um inquérito? Para que nós precisamos de um inquérito? Dá uma olhada. Finalidade do inquérito é buscar a materialidade e também a autoria acerca de uma infração penal, né? Materialidade e autoria acerca de uma infração penal. Materialidade é a certeza de que ocorreu uma infração. E o inquérito busca isso, busca essa certeza, saber realmente se teve crime, se não teve crime. Essa é uma finalidade. Além da materialidade, também precisamos saber da autoria, né? Saber quem foi o seu autor. Não se busca uma prova definitiva, certeira de autoria, mas pelo menos indício. Pelo menos algo que leve a crer que foi fulano de tal. Tá certo? São os famosos indícios. A propósito, no processo penal como um todo, quando se fala de materialidade e indícios de autoria, na verdade nós estamos falando da fumaça do bom direito, do fumus boni iuris. Muita atenção, fumaça do bom direito, fumus boni iuris, no processo penal significam exatamente isso, materialidade e indícios de autoria. Então, eu repito aos senhores, qual é a finalidade do inquérito? A finalidade é buscar a materialidade e os indícios de autoria, ou seja, buscar a fumaça do bom direito. É para isso que o inquérito existe, para buscar a fumaça do bom direito, a materialidade e o indício de autoria. Por isso, quando questionam em diversos concursos aí afora, se o inquérito ele é indispensável, ou seja, sempre precisa do inquérito, a resposta é que não. O inquérito ele é dispensável. Nós não precisamos do inquérito. Ele é dispensável, não precisamos. Porque a busca da materialidade e da autoria não se dá apenas e tão somente com o inquérito. Nós temos outras formas, outras maneiras de se buscar materialidade e autoria. Ora, veja, uma infração administrativa, fiscal, por exemplo. Um fiscal foi na empresa e viu lá uma sonegação. Ele fez um auto de infração em imposição de multa. Muitas vezes esse auto de infração é muito bem instruído e
já consegue delimitar ali materialidade e autoria. O Ministério Público pode, sim, senhores, oferecer denúncia, ação pública, com base apenas e tão somente no auto de infração. Claro. E o inquérito? Não precisa. Porque o auto de infração já trouxe a materialidade, já trouxe a autoria. Se eu já tenho a materialidade, se eu já tenho a autoria, eu vou precisar do inquérito para quê? Para nada. Então o inquérito ele é dispensável. Só que é uma cultura, né? Uma cultura. No Brasil, toda a investigação é calcada no inquérito. E por isso há uma estrutura. Tem lá delegacia, delegado, investigador, escrivão, todo mundo cheio de amor dá. Então, já que tem toda essa estrutura, não vou prescindir, né? Eu vou utilizar, claro, vou pedir inquérito, mas nem sempre o inquérito seria necessário. Correto? Vale destacar também que o inquérito é possível em qualquer tipo de ação penal, tá? Ação pública, ação privada. Na ação privada também, professor? Sim, claro. Veja, na ação privada, a vítima tem um prazo para entrar com a queixa. A vítima tem um prazo para entrar com a queixa. Mas esse prazo não se interrompe, não se suspende por um eventual inquérito. Pode ter inquérito? Pode. Claro. Não interfere no prazo para queixa, mas que pode ter inquérito, pode sim, evidentemente que sim, né? Pode ter inquérito, tudo bem? Porque pode ter inquérito em qualquer tipo de ação. Se vocês observarem o artigo 5º do CPP, vocês perceberão que a única maneira do inquérito se iniciar de ofício, sem que ninguém requeira, quando a ação for pública e incondicionada. Então, se a ação for pública e incondicionada, o inquérito pode se iniciar de ofício. Toda vez que não for de ação pública incondicionada, só se inicia requerimento, mas pode se iniciar sim. Ok? A propósito, eu coloquei um slide porque é importante visualizar aqui a participação do advogado também nisso. Dá uma olhada. Então, início do inquérito policial. Quando é que se dá o início do inquérito policial? Quando a notícia crimes, e se escreve notícia mesmo, né? Notícia, a notícia crimes, for levada ao delegado. E aí, eu coloquei aqui, ó, a atuação do advogado depende da ação penal. Então, veja. O seu cliente foi vítima de um crime. Vítima de um crime. Você foi chamado para atendê-lo. Vamos imaginar que você não atue na esfera criminal. Você é o advogado trabalhista do cliente. Ele confia em você, não só como um advogado trabalhista, mas como um advogado, de uma maneira geral, e ele eu fui vítima de um golpe aqui, ó, um crime, um estelionato. E ele pergunta o que fazer. Você, numa visão civilista, vai dizer para ele, precisamos pedir a indenização, a cobrança, não sei o quê. E o seu cliente, com os olhos, vai dizer, tudo isso eu sei, mas eu quero colocar esse cara na cadeia. Isso não é estelionato, isso não é picaretagem, eu quero esse cara na cadeia. Não vai para a cadeia, mas o seu cliente quer. E o que você tem a fazer por ele? Bom, primeiramente, a gente precisa entender se isso já foi analisado por um delegado. Se o delegado sabe que isso aconteceu, porque de repente está no âmbito do próprio o golpe de alguém de fora, um cliente, um fornecedor, ou que sofreu um golpe de alguém de dentro mesmo, um funcionário que fez um desfalque ali e tal, mas a informação só está ali. Então, qual é a primeira providência que você, advogado, pode tomar?
pedir a instauração do inquérito. Muitos advogados, isso é um erro, dizem para o cliente, faz um BO, faz um boletim de ocorrência. É claro que eu digo que é um erro, mas às vezes são questões econômicas. O cara não quer pagar nada para você fazer nada, você não vai trabalhar de graça também, né? Isso é verdade, você tem a sua atuação e tem que ser respeitado por isso. Então, se ele não quiser pagar para você entrar com o inquérito, que ele faça o BO. Então, ele pode ir sozinho lá e faz um boletim de ocorrência, pede para o delegado, conversa com o delegado e tal, né? Mas, sinceramente, se você mostrar para o cliente que você pode tomar essa providência por ele, né? Que ele, como uma pessoa leiga, vai na delegacia, muitas vezes vai bater cabeça, vai em uma delegacia, vão mandar para outra, não vão registrar, vai pegar uma fila enorme, e você, como advogado, pode simplificar a vida do seu cliente, pegar a documentação, analisar, ver do que se trata, pedir a instauração de um inquérito por ele. Né? Você faz uma bela petição, pede a instauração. Não tem fila, não tem nada, pede lá, protocoliza, tá certo? E isso é uma atuação do advogado na fase de inquérito. Então você não pode prometer para o seu cliente, nesse exemplo que eu estou dando, né? A ação é pública e incondicionada. Então você não pode prometer que você vai processar, que vai botar na cadeia. Não. Mas aí você explica, bom, aqui é ação pública, quem vai tomar as providências, se é que vai tomar as providências, é o MP. Nós não temos como impor ao Ministério Público que ele faça assim o assado, mas nós podemos sim fazer o melhor possível para demonstrar que está caracterizado o crime e com isso o Ministério Público pode decidir por processar esse fulano mesmo. Então o que eu, advogado, posso fazer? Pedir a instauração da documentação, eu peço a instauração, acompanho o inquérito, vejo o andamento. Quando você for chamado, falando para o cliente, quando você for chamado lá, você vai, eu vou junto com você, né? Você vai ser ouvido, eu vou estar lá com você. Então a gente vai preparar o terreno para que o Ministério Público opte pela ação. Não posso prometer, porque é o Ministério Público que decidirá. Mas eu posso prometer uma atuação, fazer lá o possível. Compreendido? Se você der atenção para o seu cliente, dono de empresa, empresário, nesse exemplo que eu estou dando, dificilmente ele vai querer fazer ele um BO. Perder tempo, ao invés de ele se dedicar às suas atividades profissionais e ir lá numa delegacia, ele contrata você. O que nós, advogados, não podemos fazer é lavar as mãos e faz um BO. Isso que é condenável. Compreendido? Muito bem. Agora vamos lá. Você fez, então você se dispôs, foi fazer o pedido de instauração do inquérito e o filho da mãe, entre aspas, né, do delegado não aceitou. Não aceitou. Indeferiu. Não é caso de inquérito, não vou abrir nada. Que fazer? Dá uma olhadinha. Então, indeferimento do requerimento de abertura. Cabe recurso? Então, diz a lei o seguinte, né? Eu não coloquei aqui, mas devo dizer que cabe recurso sim. Isso é uma questão anacrônica, né? Uma questão estranha. O próprio artigo 5º do CPP diz que da decisão do delegado que não abre inquérito, cabe recurso ao chefe de polícia. É só o que diz a lei. Não diz qual é o recurso, não diz quem é o chefe de polícia, não diz qual é o prazo. O recurso, então, é inominado, não há prazo para isso, e o chefe de polícia, quem é? Há uma certa dúvida aqui. Na esfera estadual,
quem cuida do inquérito policial, a Polícia Civil, é o Delegado-Geral de Polícia. Mas pode ser o secretário de Segurança Pública que cuida das polícias, né? De qualquer maneira, isso era a solução que foi proposta em 1942, quando o Código entrou em vigor. Hoje em dia, me parece muito mais importante que você, ao invés de recorrer ao chefe de polícia, que você ou converse com o Ministério Público, isso depende de onde você esteja no Brasil, né? Mas converse com o Ministério Público, leve a documentação, a ação é pública, leva para o MP, relata o que está se passando e o MP vai requisitar a abertura do inquérito. E aí não tem choro nem vela, o delegado não nega. Compreendido? Uma outra opção, também isso depende, porque é sempre muito bom a gente ter uma certa urbanidade, né? Assim, uma certa postura, uma política de vizinhança, de boa vizinhança, né? Mas você tem a corregedoria. Se for uma questão ali de realmente os pensamentos não se encontrarem, né, acima do delegado, você tem a corregedoria exatamente para averiguar a postura do delegado que não quer abrir um inquérito para você, né? Bom, o inquérito uma vez aberto, e aí vem a postura do advogado de acompanhar, lembra? Acompanhar o inquérito, seja a favor da vítima, seja a favor do investigado, né? Então, como eu já tinha salientado um pouco antes, o artigo 6º do CPP traz uma série de providências que podem ou não ser tomadas pelo delegado e que você, advogado, pode estar presente, estar participando, mesmo que de uma maneira passiva. Dá uma olhada. Então, diligências do inquérito, né? Então, o advogado pode fazer um acompanhamento dessas diligências, que o artigo 6º do CPP fala em preservação do local, diligências adotadas pela autoridade policial, busca e apreensão, acareação, reconstituição do crime, reconhecimento pessoal e outras tantas diligências, né? E o advogado pode acompanhar, ver esse desenvolvimento, ver o que está acontecendo, posicionar o seu cliente, né? Ser um garantidor ali, uma ação importante, passiva, né? Não é o personagem principal, não é o protagonista do inquérito, mas importante, né? Chega um momento no inquérito em que todas as evidências acabam direcionando para um principal suspeito. Então, quando você tem no inquérito um principal suspeito, é o momento disso aqui, ó, dá uma olhada. É o momento do indiciamento. Indiciamento, senhores, é uma formalidade no inquérito. O indiciamento, ele não induz a maus antecedentes, nem reincidência, não macula de nenhuma forma o réu. Antigamente, quando o sujeito era indiciado, ele tinha maus antecedentes. Isso pesava a seu desfavor, hein? Pesava, né? Era ruim, ele tinha que colher a identificação dactiloscópica, né? Mas hoje o entendimento é diferente. Tem súmula dizendo que nem mesmo inquéritos ou processos em andamento levam a maus antecedentes, né? O sujeito, em regra, não precisa mais fazer identificação dactiloscópica dos dactilos, basta a apresentação do RG, né? Claro que em algumas situações excepcionais, com dúvidas sobre a veracidade de documentos, ainda pode ser colhida a identificação dactiloscópica, mas devo lembrar que o indiciamento não é nada fora do comum, é a opinião do delegado. O delegado entendeu que era momento de... É evidente que ninguém quer ser o principal suspeito, ninguém quer ser indiciado, mas isso não é o fim do mundo para o seu cliente. Se ele for intimado para ser indiciado, você vai acompanhá-lo e tem uma certeza,
o delegado irá ouvi-lo novamente, ainda, ou pela primeira vez, ouvido pela primeira vez, se não foi ouvido antes, ou será reouvido, mesmo que ele foi ouvido anteriormente, no indiciamento também é o momento de ser novamente ouvido. Compreendido? Bom, uma vez que foi feito o indiciamento, o inquérito ele vai para a sua reta final. Já tem um principal suspeito, né? E o inquérito ele acaba terminando com um relatório final da autoridade policial. Pode ter outros relatórios parciais de investigação, mas ele termina com um relatório final do delegado, que é um resumo de tudo o que se passou no inquérito, né? Não é uma peça de acusação, embora muitas vezes pareça, mas não cabe ao delegado a acusar, né? Ele simplesmente faz um relatório de tudo o que aconteceu. É evidente que ele vai justificar as suas posições, os seus pensamentos, dar ênfase ali, mas é isso que encerra o inquérito, né? Se a ação for pública, vai para o MP. Se a ação for privada, fica à disposição da vítima, que poderá, vítima ou CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, né? Que poderá tomar ali a providência que entender, a ação privada, tira cópia e entra com a ação ou não entra com a ação. E se a ação for pública, vai para o MP para ele decidir o que fazer. Ok? Bom, essas são algumas noções gerais aí sobre a atuação do advogado no inquérito policial. Devo lembrar os senhores que nós aqui no Legale vamos formular, já está em pauta, um curso amplo, não é, de formação do advogado criminalista, em que eu vou abordar esses assuntos de inquérito e muitos outros assuntos. Logo, logo vocês saberão sobre isso. Tome informações no Legale, www.legale.com.br. Ok? Vamos ficando por aqui.